Boa tarde a todos. Eu quero também agradecer o convite que nos foi endereçado para estarmos aqui presentes. Penso que para mim é a primeira vez que estou nesta comissão e penso que é bastante salutar que se continue e que se repitam estes momentos e, sobretudo, diria eu, preferencialmente antes das decisões em Bruxelas serem tomadas, uma vez que elas afetam, como sabemos, bastante o nosso país. O tema que eu propus a colocar aqui foi o tema do desemprego juvenil e tem sobretudo que ver com o facto de entrar em vigor já entrou em vigor a partir do princípio do ano, um novo programa apresentado pela Comissão Europeia e que terá financiamento no quadro financeiro plurianual 2014-2020, que é a Garantia Europeia de Juventude. E digo isto porque, à medida que este programa for sendo implementado em Portugal, também esta Comissão penso que terá um papel essencial ao nível do acompanhamento e avaliação das medidas concretas que serão implementadas em Portugal. Eu trouxe aqui não sei como é que isto se põe em maior, mas alguém que... Talvez só carregando assim? Não. Ok. Eu trouxe alguns slides, mas que vou tentar serem rápidos e que são baseados no último estudo, o grande estudo que a Comissão Europeia fez sobre o emprego e assuntos sociais na União Europeia e que foi publicado em setembro de 2013. Nestes gráficos estão representados alguns países que têm divergências, uma vez que essa foi considerada uma das principais conclusões da Comissão Europeia, é que as divergências entre países do Sul e da periferia e países do Centro e Norte da Europa estavam a aumentar. E podem verificar isso, nomeadamente através das taxas de desemprego. Aqui temos o exemplo da Espanha e de Portugal, com taxas de desemprego muito mais altas, e da França, que acompanha a média da zona euro e as taxas mais baixas de desemprego na Alemanha, por exemplo. Um dos problemas que hoje existe é também a questão do desemprego a longo prazo. Isto foram as conclusões da Comissão Europeia, estou apenas a citar os dados. Diz a Comissão Europeia que no sul e na periferia da zona euro existe uma combinação de crescimento do desemprego a longo prazo, da diminuição dos rendimentos e do aumento das desigualdades. Podemos verificar, por exemplo, que o desemprego a longo prazo diminuiu bastante, por exemplo, em Espanha, a partir do ano 2005, mas depois, a partir do ano 2010, como nós sabemos, a crise acentuou-se e estes problemas também aumentaram. Só para terem uma ideia, desde 2008 em 2012, o desemprego de longa duração duplicou na União Europeia a 27, mais 8,6 milhões de pessoas estão nesta situação. O outro indicador que aqui apresento é aquele que hoje vem sendo muito conhecido, foi um novo indicador, que foi construído no quadro dos estudos que a Comissão Europeia tem vindo a fazer, e que hoje já está aí muito na comunicação social, que tem que ver com os jovens que estão sem qualquer tipo de atividade, ou seja, com os jovens que entre os 15 e os 24 anos não trabalham, não têm formação, não estão num estágio, não têm qualquer tipo de atividade. E nós podemos ver que a média da União Europeia, aliás, a média destes jovens é de 22,4 no sul e na periferia da zona euro, mas no norte da Europa é apenas de 11,4.
Em Portugal, desde 2009, foi acentuado, sobretudo através do aumento do desemprego juvenil, ou seja, na construção deste indicador, em Portugal, não é tanto a questão do abandono escolar que pesa na construção do resultado, mas é sobretudo o aumento do desemprego juvenil. Passou de 11,5% em 2009 para 14,1% em 2012. Aqui temos a taxa de desemprego juvenil em vários países. A média hoje da União Europeia é 23%, mas há países onde o desemprego juvenil é muito alto. O caso mais paradigmático é o da Grécia, que tem um desemprego juvenil nos 63%. Depois aqui estão os números, nós podíamos, enfim, isto aqui não se vê, né? Mas nós podíamos, são os números que compõem aquele gráfico. Está distribuído. Está bem. Eu trouxe aqui apenas este gráfico que tem que ver também com a questão das qualificações. Nós podíamos pensar que em Portugal, enfim, a questão das qualificações é evidente uma questão importante. Nós sabemos está provado que os jovens com menos qualificações têm muito menos probabilidades de encontrarem um emprego, mas também é verdade que o número de jovens com baixas competências tem vindo a diminuir em Portugal, entre os 25 e os 34 anos. E, portanto, a diminuição do número de jovens com baixas competências, por baixas qualificações, combina-se com o aumento do desemprego juvenil. O que, portanto, também coloca aqui a questão se é este o principal problema ou não. Os trabalhadores temporários involuntários, ou seja, aqueles que não querem ter um contrato de trabalho temporário, mas que têm, são cerca de 60% na União Europeia e 90% em Portugal. Desde 2008, na União Europeia, reduziram-se, desde 2008, 8,3 milhões de trabalho permanentes, ou seja, foram postos de trabalho permanentes que foram destruídos. E aumentaram simultaneamente os postos de trabalho em part-time, ou seja, diminuem os postos de trabalho permanente e aumentam o número de postos de trabalho em part-time. E sabe-se por os inquéritos que são feitos que a maior parte dos trabalhadores que estão nesta situação não é a situação que eles desejam, porque podia ser, mas não é. E isto significa tão só que o trabalho, os postos de trabalho estão a ser substituídos de contratos permanentes para vínculos precários. E, portanto, isto coloca aqui o problema da construção, da construção do tipo de relação laboral que se está hoje em dia a criar. Ou seja, estão-se a criar alguns postos de trabalho, mas que tipo de postos de trabalho é que estão a ser criados? Este gráfico que nos diz, enfim, é que o desemprego juvenil é evidentemente muito mais alto que o desemprego nos adultos, na União Europeia há 28, e este gráfico tem sobretudo a relação entre os jovens e os desempregados e os trabalhadores no seu todo que trabalham em contratos temporários e em contratos de part-time. E, portanto, aqui verificamos também que os jovens têm, a proporção de jovens a trabalhar em contratos de part-time e contratos temporários é bastante maior do que em relação aos adultos. E, portanto, este é também um problema quando se trata a questão do desemprego juvenil. Neste estudo, alguns dos problemas identificados nos países, enfim, que são colocados como aqueles que têm maiores problemas e que são aqui neste estudo, eles são identificados como os países do sul e da periferia, são os fracos níveis de industrialização destes países, o aumento de vínculos precários a par do aumento do desemprego,
a maior fragilidade, sobretudo nos níveis subescolarizados da população, e também referida a questão da diminuição dos custos unitários do trabalho, ou seja, faz também uma relação entre os níveis de desemprego e o nível do custo unitário do trabalho. Nos países em que é mais baixo, há também maiores taxas de desemprego. Eu queria aqui evidenciar que uma dos maiores questões com que nós nos deparamos nas instituições europeias, e eu digo pessoalmente no Parlamento Europeu, é talvez uma certa esquizofrenia entre aquilo que é as avaliações que se fazem e depois as medidas concretas que se propõem. Ou seja, nós, numa lógica racional, pensaríamos que estes estudos serviriam para alterar direções políticas. É para isso que eles se fazem. Para diagnosticarem situações. No entanto, por exemplo, apesar de se considerar que a diminuição dos custos unitários do trabalho é um problema grave nestes países, se nós formos ver algumas das políticas e das recomendações que são realizadas no quadro do semestre europeu, é precisamente a questão da redução dos salários e das compensações sociais que é colocada como caminho a seguir. Aliás, a análise anual do crescimento de 2014, que saiu há cerca de 2 meses, aponta como uma das importantes reformas a questão das reformas ao nível salarial e ao nível da flexibilidade dos salários, como nós sabemos, significa o abaixamento dos salários. E, portanto, isto para identificar um pouco que, de facto, o problema está identificado, mas persiste-se exatamente na continuação daquilo que se analisou como um problema. Vou colocar agora mais as questões dos programas que são, enfim, que estão a ser previstos para colmatar o problema, enfim, todos conhecemos, do desemprego juvenil. Como nós sabemos, o quadro financeiro plurianual para 2014 e 2020 foi acordado, com 960 milhões de euros para os próximos 7 anos. Teve uma diminuição, como nós sabemos. Portugal irá receber 27,8 mil milhões de euros, menos 3 milhões de euros do que no ano anterior. Deste pacote inteiro, irão 325 mil milhões de euros para a rúbrica da coesão, crescimento e emprego. Agora, entrando na questão da iniciativa Youth Employment. A Comissão Europeia colocou esta como uma das suas principais iniciativas para colmatar este problema. Esta iniciativa está, do ponto de vista jurídico, dentro dos regulamentos do Fundo Social Europeu, e terá um financiamento metade-metade, será financiado metade pelo Fundo Social Europeu e outra metade por uma rúbrica específica que foi criada para a Garantia Europeia de Juventude. No total, aquilo que foi acordado foi uma verba de 6 mil milhões de euros. Como é que o Conselho Europeu... Não faz mal. Sim. Como é que o Conselho Europeu defendeu aquilo que seria uma garantia para a juventude? Refere-se, segundo o Conselho Europeu, e estou apenas a citar, a uma situação em que aos jovens é dada uma boa oferta de emprego, educação contínua, aprendizagem ou estágio no período de 4 meses após terem ficado desempregados ou terem terminado o ensino. Ou seja, o jovem não poderia ficar idealmente mais do que 4 meses sem fazer nada. E a oferta de oportunidades de educação contínua poderá englobar também programas de formação de qualidade que confiram uma qualificação profissional reconhecida. Este programa irá abranger jovens até aos 25 anos. Esta foi uma das grandes discussões que houve no Parlamento, porque a opinião da Comissão de Emprego e Assuntos Sociais era que a garantia devia abranger jovens até aos 30, mas não foi essa a opinião do Conselho, então as negociações saíram assim. Enfim, ele é direcionado para jovens até aos 25 anos que não estejam nem no emprego, nem na educação, nem numa formação,
e que estejam desempregados, inclusivamente desempregados a longo prazo, estando ou não à procura de um trabalho. Os Estados-membros podem decidir numa base voluntária se querem estender esta garantia para jovens até aos 30 anos. As regiões que são elegíveis para poderem beneficiar desta garantia são as regiões nível 2, que têm mais de 25% de taxas de desemprego juvenil ou em que tenham crescido mais de 30% no ano de 2012. O nosso país está, portanto, dentro destes critérios. Infelizmente, também é certo que houve uma grande discussão no Parlamento Europeu sobre se abrangeria também jovens, se abrangeria regiões que tivessem mais de 20% de desemprego, porque isso iria incluir outras regiões, por exemplo, as regiões da França, e, portanto, o dinheiro iria diminuir, uma vez que seriam mais regiões englobadas. Aqui estão eu depois coloquei algumas das recomendações do Conselho Europeu que foram publicadas, portanto, no Jornal da União Europeia, de 22 de abril de 2013, as recomendações, e há basicamente 3 ou 4 ideias. Bom, que todos os jovens têm que ter informação sobre isto, que a informação sobre este programa deve chegar a todos os jovens, que deve existirem redes entre serviços de emprego, prestadores de orientação profissional, estabelecimentos de ensino e formação, serviços de assistência aos jovens, que se devem reforçar as parcerias e garantir a consulta ou participação, por exemplo, de organizações de juventudes, quando do delinear de como vai ser implementado este programa em cada Estado-membro. Eu já, por esta parte do financiamento, já disse, algumas das propostas que nós fizemos no Parlamento Europeu e que não foram acolhidas, mas que no nosso sentido na nossa opinião, fariam sentido. Para já, que esta garantia tivesse uma dotação não de 6 mil milhões, mas de 21 mil milhões de euros, que foi o número apontado pela OIT para que este programa tivesse algum impacto ao nível da criação de emprego, e o rácio que eles, enfim, estimavam era de 6 mil euros por cada jovem que estivesse nesta situação. Outra das propostas que fizemos, mas que também não foi acolhida, era que a aplicação que neste programa não fosse aplicado o princípio da macrocondicionalidade, que, como nós sabemos, é um princípio que sanciona os Estados-membros, e nós, com a aplicação da macrocondicionalidade, não sabemos até que ponto iremos ou não um dia ser suspensos de beneficiar este programa. Também propusemos que fossem jovens até aos 29 anos que pudessem beneficiar, e colocámos algumas especificações que para nós nos parecem importantes, e é aqui que eu queria chegar à questão que nos parece fundamental. Este programa pode ser importante, não é um programa que vai resolver o problema, certamente, do desemprego juvenil, porque o problema do desemprego juvenil é um problema estrutural, é um problema que não é específico, é transversal às questões do desemprego estrutural das sociedades. Mas é um complemento, obviamente, e pode, em alguns casos, ser importante. Mas, na nossa opinião, só o será se forem salvaguardadas algumas condições que não façam com que este programa apenas sirva para substituir contratos de trabalho permanente por contratos de trabalho temporários e a prazo. Porque dessa forma, enfim, o que se fará será apenas ajudar os empregadores e não dar nenhuma perspectiva de vida para os jovens que estão a beneficiar do programa. E, portanto, nós colocámos que deveriam ser salvaguardadas algumas condições, que o emprego deveria ser de qualidade, com salários, condições decentes,
que a educação e a formação devia ser de acordo com os interesses pessoais e as necessidades dos jovens e que os estágios ou formações deviam ser devidamente remunerados de acordo com os acordos coletivos e as legislações sobre salário mínimo. Também colocámos que não deveria colocar em causa outros apoios sociais recebidos pelo jovem, pela família ou por seus dependentes. Ao nível dos relatórios de avaliação, e esta é uma das questões muito importantes, porque quando se faz um relatório de avaliação sobre esta questão, não se pode ver só quanto o número de pessoas que foram beneficiadas. Tem que se ver, sobretudo, o número de pessoas que resolveram o seu problema após a participação neste programa. E, portanto, o que nós propusemos é que, após 6 meses de deixar o programa, este jovem, enfim, devia ser avaliado se ele teria um emprego, um estágio, uma formação de qualidade, com condições de trabalho e de remuneração decentes, mas que dever-se-ia monitorizar não apenas 6 meses após o fim do programa, mas também um ano, enfim, para que não se perdesse o rasto às pessoas que participaram neste programa e que depois podem facilmente acabar numa situação de desemprego. E, portanto, aquilo que dizemos é que após um ano, o que se devia analisar é se estes jovens melhoraram a sua condição no mercado de trabalho em questão e, portanto, se encontraram uma solução estável para a sua vida. Neste último slide, as únicas questões que estão aqui colocadas são as questões relacionadas, têm a ver com aquilo que hoje já está feito sobre a aplicação deste programa em Portugal. Foi publicada uma resolução do Conselho de Ministros no último dia deste ano, precisamente sobre a questão da criação do Plano Nacional de Implementação de uma Garantia Jovem. Enfim, estão aqui algumas das medidas que constam nessa resolução, mas eu penso que aqui, pela amplitude que este programa deveria ter, é fundamental monitorizar não só a performance do Governo, mas também das estruturas regionais e municipais e locais naquilo que é fazerem a ligação entre o programa a nível central e depois a realidade concreta de cada jovem na sua região, na sua localidade e, sobretudo, em zonas mais recônditas, por assim dizer, porque o que é verdade é que há jovens que têm mais acesso à informação e há jovens que têm menos acesso à informação e é muito necessário que se faça um trabalho ao inverso de procura, enfim, dessas realidades para resolver os seus problemas. Eu coloco aqui só algumas questões, enfim, no final, que têm que ver com, enfim, com a possibilidade ou não deste programa ter algum impacto. Nós sabemos que hoje em Portugal foi implementado um programa chamado Impulso Jovem, que tem algumas características similares com este programa, nomeadamente naquilo que é as ajudas à formação ou as ajudas aos empregadores ao nível, por exemplo, de benefícios fiscais ou mesmo de ajuda para a contratação. Mas o que é certo é que no relatório que foi feito em novembro de 2012 sobre a aplicação deste programa, aquilo que se verificou é que 60% dos participantes neste programa apenas tiveram contratos temporários de 6 meses, o que quer dizer que após 6 meses voltaram à sua situação de desemprego. E, portanto, aqui está uma das questões, que é a questão da precariedade e do desemprego, está intimamente ligada, porque uma situação leva à outra. A precariedade é a antecâmara de uma situação de desemprego. Mas também se verificou que a maioria dos licenciados, a maioria eram licenciados, e que as remunerações que oferiam eram entre os 419 euros, portanto, bastante abaixo daquilo que é o salário mínimo nacional, e os 650 euros. Aliás, basta ver a tabela de remunerações deste programa para perceber que a remuneração mais alta
indicada para o grau de doutoramento, 943 euros, mas apenas em empresas que visam reforçar a inovação, que são consideradas que visam reforçar a inovação. Nas outras situações, mesmo um jovem com o grau de doutor ofere cerca de 691 euros. Também nos parece errado que seja, enfim, o Governo a colocar o nível de salário que as empresas devem pagar a estes jovens, uma vez que nos parece, e sobretudo tendo em conta o nível de qualificações, que os níveis das tabelas salariais que estão definidas neste programa são bastante abaixo das tabelas salariais referentes aos níveis de qualificação desses jovens. Depois, a outra questão é que nós sabemos, enfim, o que o Governo disse, eu não tenho os dados todos, mas sei aquilo que foi dito há pouco tempo, é que teriam sido 90 mil jovens que teriam sido beneficiados com este programa. Mas nós sabemos que hoje há uma destruição de trabalho muito massiva. A destruição de postos de trabalho tem sido mais de 100 mil postos de trabalho por ano em Portugal. E, enfim, é evidente que estas medidas não estão a compensar a destruição de postos de trabalho, mas também a questão que se está a colocar é que tipo de vínculo laboral é que está a ser criado com esta medida. Outra questão também que das regras que me parece que não deveria ser novamente colocada na aplicação deste programa e que foi colocada nas regras do Impulso Jovem é que não haveria um limite de contratações para empresas para jovens que estejam a trabalhar a termo com contratos a prazo. E, portanto, que uma empresa poderia contratar quantos jovens quisesse com contratos a prazo, que o programa não limitava esse tipo de contratação. E, portanto, aquilo que nos parece aqui importante, e eu acho que é fundamental, enfim, pensarmos nisto e refletirmos nisto no momento em que se está a programar a implementação deste programa. E, embora as informações do Governo sejam ainda bastante escassas, a única coisa que nós sabemos é que Portugal será afetada uma verba de 150 mais 150 milhões, ou seja, 150 milhões por via da tal rúbrica e 150 mil milhões por via do Fundo Social Europeu, os quais têm que ter uma comparticipação de 15% a nível nacional. Mas o que eu queria dizer é que parece-nos importante que seja agora que se alertem para os potenciais problemas que podem ser criados através da melhor ou pior implementação deste programa e que o nosso desejo era que estes fundos, ainda que poucos, servissem de facto para a resolução de problemas e não para o mascarar de algumas estatísticas temporariamente. Muito obrigada.